Nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Hoje vamos para a segunda. Semana passada nós falamos sobre conhecer o Espírito Santo um pouco mais, porque não tem como você buscar algo que você não conhece. E nós falamos sobre o Espírito Santo, que ele vem morar em nós a partir do momento que a gente crê em Jesus como Senhor e Salvador. Deus vem habitar em nós através do seu Espírito, né, que a Bíblia chama de Espírito Santo, que a teologia chama de terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos três são Deus, né? Deus, ele se manifesta de três formas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu dei o exemplo da água. A água é encontrada na natureza no estado sólido, líquido e gasoso, mas tudo é água. E o Espírito Santo, o Pai, Jesus e o Espírito Santo, da mesma forma a gente pode fazer uma analogia assim. Então vamos orar, porque hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. O que é isso? A Bíblia fala sobre isso. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje sobre o Espírito Santo. Cada mensagem dessa sempre vai ser um aprendizado sobre o Espírito Santo. Então, fecha teus olhos agora. Senhor, nós pedimos agora a ação do Teu Espírito Santo em cada coração, para que essas verdades bíblicas, Senhor, possam ter efeito em cada coração, em cada espírito, e o Senhor possa se revelar de uma forma poderosa, e as Tuas verdades encontrem lugar em cada coração, cada coração rendido a Jesus, porque o Senhor só vem morar em um coração entregue a Cristo, em um coração quebrantado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Então nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Joel 2:28, lá no Velho Testamento, Deus já falava que um dia Ele iria derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele não permanecia nas pessoas. Ele entrava na vida de um homem, de uma mulher, somente para cumprir um propósito. Mas o plano de Deus era um dia derramar o Espírito, ou seja, morar na vida das pessoas de uma forma definitiva. Esse sempre foi o plano de Deus. O pecado, lá no início, impossibilitou isso. Com o pecado entrou a morte e o homem se afastou de Deus. Mas o plano de Deus foi sempre o resgate, e isso aconteceu em Cristo na cruz, com a morte e ressurreição de Jesus, quando a pessoa crê, né? Precisa crer e entregar o seu coração a Cristo. Então o plano de Deus sempre foi morar na vida do ser humano. Então ele diz aqui, olha, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Algumas versões falam sobre toda a carne, todo ser humano. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, um dia, o profeta Joel, usado por Deus, falou isso, era o próprio Deus dizendo isso, aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, tá? E nós vamos falar isso depois. Jesus falou que um dia o Consolador seria enviado. Ele teria que voltar para o Pai. Está lá em João 16,
João 16, 7, ele diz: se eu não for, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vocês. E ele então voltou para o Pai e depois, na ascensão de Jesus, 10 dias depois, o Espírito Santo vem, o conselheiro. Então nós vamos, antes de falar do batismo com o Espírito Santo, nós vamos falar dos batismos, porque a Bíblia fala em batismos. Isso quer dizer o quê? Que tem mais de um. Não existe um batismo só. Isso está lá em Hebreus 6:1. Fala das doutrinas elementares e ali fala da doutrina dos batismos. Então tem a doutrina do arrependimento, da fé, imposição de mãos, juízo eterno, ressurreição e batismos. Isso quer dizer que tem mais de um batismo. Então, quantos batismos a Bíblia fala? A Bíblia fala de 4 tipos de batismo. O primeiro batismo é o batismo para salvação. Ou seja, quando a pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo vem morar na pessoa. Isso ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Então a pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. Isso está lá em Efésios 1:13, que diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Qual promessa? De Joel 2:28. Deus prometeu que um dia derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então, ele está falando aqui o seguinte: o primeiro batismo é quando a pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador. É o batismo em Cristo, é o batismo para salvação. O segundo batismo é o batismo nas águas, que a gente vai fazer domingo. É mergulhar a pessoa. É uma encenação daquilo que aconteceu no primeiro batismo. Batismo da salvação. Romanos 6 fala que a pessoa está sendo sepultada com Cristo e ela ressuscita com Ele para uma nova vida. Então, é uma encenação disso. O batismo significa mergulho. Por isso, então, nós mergulhamos a pessoa. É uma representação, porém tem uma simbologia grande e uma profundidade espiritual. Por que Deus pede isso? Para que seja feito esse ato público de fé. Sabe por quê? É como uma aliança no casamento. Já viu aquela pessoa que quer casar, mas não quer usar aliança? Você conhece alguém? Ixi, vai ter homem até escondendo a mão agora. Já viu isso? Não, eu quero casar, mas não quero mostrar que eu sou casado. Jesus fala assim, ó, você quer me seguir? Você me ama? Então mostra publicamente num ato de fé e obediência. Então, só para você entender, quando a pessoa... Tem gente que diz que crê em Jesus, mas não quer batizar. Porque o batismo tem uma profundidade espiritual muito grande. Esse ato de fé, declarando publicamente o amor dela a Cristo, a entrega de vida dela a Deus. Esse é o batismo nas águas. Tem várias passagens que falam sobre isso. Atos 8, o eunuco pede para ser batizado. Ali ele diz, olha, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? E Filipe fala, olha, se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Então Filipe mergulha ele ali naquela água e o batiza. E tem outras passagens também. O apóstolo Paulo também foi batizado em Atos 9. E muitos outros homens de Deus, né, foram batizados, né? Em Atos 16, o carcereiro, toda a família dele foi batizada depois que eles creram. Então, batismo nas águas. E qual é o outro batismo?
é o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que está lá em Mateus 3:11, e que João Batista fala. Obrigado, Murilo. Mateus 3:11, acho que tem aí. Tem Mateus 3:11? Coloca aí para a gente. Eu os batizo com água para arrependimento. Isso, João Batista falando. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Quem é esse mais poderoso? Quem é, gente? Jesus. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo, aqui alguns creem que Espírito Santo com fogo é uma coisa só, mas a gente pode dividir o fogo na Bíblia. Em alguns momentos ele representa purificação, em outros juízo, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, vamos ficar só com o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O que João Batista está falando aqui? Jesus, ele também, aqui é João Batista falando, mas Jesus também fala isso aqui em Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8. Diz aí, certa ocasião, enquanto comia com eles, quem comia? Jesus, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Qual é a promessa? A vinda do Espírito Santo, depois que Jesus voltar para o Pai. Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso aconteceu em Atos 2. O que é o batismo com o Espírito Santo que o próprio Jesus falou? Revestimento de poder. Diga comigo, revestimento de poder. De novo, mais forte. Revestimento de poder. Para quê? Só para eu me sentir poderoso? Não. O que ele fala? Para que é? Para ser o quê? Testemunha. O que uma testemunha faz? Fala o que vê. Não é isso? A testemunha? A testemunha atesta uma veracidade. Ela confirma algo. Então, Deus, Ele então nos batiza, Jesus nos batiza. Lembra que João Batista falando? Virá aquele que é mais poderoso do que eu, que batizará com Espírito Santo e com fogo. É Jesus que batiza. Para quê? Para que a gente seja revestido de poder, poder sobrenatural, para fazer a obra de Deus. Porque se a gente quiser fazer a obra de Deus só com o nosso braço, vai ser muito cansativo, não vai dar certo, vai ser só dor de cabeça, vai ser só problema. A gente não aguenta. Então a gente precisa de um revestimento de poder sobrenatural para testemunhar, para servir, para abençoar pessoas, para pregar o Evangelho, para pregar a palavra, para ensinar, para aconselhar, para servir.
esse revestimento de poder se chama batismo com o Espírito Santo. Os discípulos não tinham isso ainda. Lembra daquele Pedro medroso, impulsivo, que inclusive falou para Jesus: não, Senhor, nós não vamos deixar o Senhor ser crucificado, não. Isso não vai acontecer. Jesus percebeu que era o diabo falando através dele, e Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Lembra aquele Pedro que negou Jesus e falou: não, eu não conheço. Depois que Jesus foi preso e sendo preparado para ser levado para a cruz, para ser crucificado, iam prender Pedro. Quando identificaram que Pedro era um discípulo, Pedro falou: não conheço ele, nunca vi ele, não conheço, não sou não, vocês estão enganados. Esse Pedro, depois de Atos 2, quando ele foi revestido de um poder sobrenatural, a primeira pregação dele, 3.000 pessoas se convertem. Esse Pedro, de repente, veio uma coragem na vida dele, uma autoridade espiritual. Da onde que veio isso, hein? Do nada. Será que do nada aconteceu isso? É o Espírito Santo que faz isso, inclusive transforma a vida das pessoas. Muita gente é transformada por Deus através desse batismo. E depois, no final, nós vamos falar, então, como que eu posso ser batizado com o Espírito Santo? O que eu preciso fazer? E você já vai orando, você já vai entregando o teu coração aí, porque o Espírito Santo quer te tocar essa noite. Talvez tenha gente aqui que tenha que sair de uma posição de religiosidade, de neutralidade. Você ainda não se rendeu totalmente, você não se entregou, você quer Deus, mas ao mesmo tempo você quer o mundo. Só que não dá para ter batismo com o Espírito Santo assim. Só vamos ter batismo com o Espírito Santo a partir do momento de uma entrega total, de uma rendição. São duas experiências distintas: salvação e batismo com o Espírito Santo. Salvação é quando você aceita Jesus e você é batizado, você está na igreja, está servindo, você é batizado nas águas, você é mergulhado. Isso é uma experiência de salvação. Deus escreve o seu nome no livro da vida e agora você é um filho de Deus. Ótimo, glória a Deus. O diabo perdeu na sua vida. Só que batismo com o Espírito Santo, diga, é algo mais. Algo mais que Deus tem preparado para os seus filhos. Algumas igrejas, algumas doutrinas cristãs não acreditam assim. Elas acreditam que o batismo com o Espírito Santo é no ato da conversão. Principalmente as igrejas mais reformadas, mais tradicionais. Porém, nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência de fé, onde há um enchimento do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência inicial desse enchimento. É algo que a pessoa não experimentou ainda. E ela tem uma experiência com o Espírito Santo.
Por exemplo, em João 20, 22, diz assim, que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo, mas eles não tinham sido batizados ainda com o Espírito Santo. Então é possível uma pessoa ter o Espírito Santo, ter sido selado com o Espírito Santo, ter o batismo da salvação, mas ainda não ter sido batizada com o Espírito Santo. Em Atos, tem 5 experiências de batismo com o Espírito Santo. Em 5 situações. Em Atos 2, foi a primeira experiência, a primeira vez que aconteceu, onde pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Os discípulos estavam reunidos, diz a Bíblia, eram em torno de 120, era o dia de Pentecoste, muitas pessoas iam a Jerusalém. O dia de Pentecoste era 50 dias depois da Páscoa. E Jesus, ele andou por quantos dias depois da Páscoa, depois da ressurreição dele? Quem é que sabe? Hein? 40 dias, muito bem. Então, no final dos 40 dias, teve a ascensão de Jesus. 10 dias depois, houve o dia de Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa. E nesse dia, então, houve o derramar do Espírito Santo de Deus a primeira vez. E eu vou ler o texto para vocês. Atos 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E o texto continua. Ali foi a primeira experiência do derramar do Espírito Santo. E aquelas pessoas foram batizadas e eles começaram a falar em outras línguas. Tinha muitos estrangeiros lá, judeus de outras nações, com línguas diferentes. E eles falavam línguas e cada um entendia no seu próprio idioma. E alguns pensaram que eles tomaram vinho demais e ficaram bêbados. E Pedro ali então levanta e prega para todas aquelas pessoas o que estava acontecendo. Estava se cumprindo a promessa do Pai, que era o derramar do Espírito Santo. E pessoas então, ali, muitos se converteram através da pregação de Pedro. A segunda experiência está em Atos 10, Pedro na casa de Cornélio. Pedro vai lá a convite de Cornélio. Deus mandou Cornélio, era um centurião romano, convertido ao judaísmo, e Deus aparece para ele numa visão e falou para ele buscar Pedro para pregar o evangelho para ele e para toda a família dele. Então ele manda buscar e Pedro vai até a casa dele em Cesareia pregar o evangelho, e o centurião Cornélio reúne todos os seus amigos, toda a família, e Pedro vai lá e explica quem é Jesus, que ele é o Salvador, que ele veio para perdoar o pecado do ser humano, que ele veio para transformar a vida, para resgatar o ser humano do pecado. E durante a pregação de Pedro naquela casa, todas aquelas pessoas são batizadas com o Espírito Santo.
E Pedro ele declara algo muito importante, que ele começa a ver que o evangelho não é só para os judeus, é para todos, porque Cornélio era romano. E Pedro então batiza nas águas, logo em seguida, todas aquelas pessoas. E olha que interessante, nesse caso as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas, mergulhar nas águas. E às vezes acontece o contrário. Normalmente o padrão é a pessoa crer em Jesus, ser batizada nas águas e depois ser batizada com o Espírito Santo. Deus faz como Ele quiser. Paulo em Éfeso, Atos 19, em Atos 10, todas aquelas pessoas falam línguas. Diz o texto assim, olha: os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Todos falaram em línguas ali. Em Atos 19, agora com o apóstolo Paulo em Éfeso, ele vai lá e tinha algumas pessoas que acreditavam em Jesus, foram batizadas nas águas, mas ainda não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Vamos ler aqui o texto. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, né? Responderam eles. Disse Paulo que é o batismo de arrependimento. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então esses aqui foram batizados nas águas e depois foram batizados com o Espírito Santo. Então a gente vê situações diferentes. Nesses 3 casos que eu citei, em Atos 2, em Pentecoste, em Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro na casa de Cornélio, em Atos 19, o apóstolo Paulo em Éfeso, houve línguas estranhas. Pessoas falaram línguas que elas não conhecem. Pessoas falaram línguas que elas não entendem, é o que a Bíblia fala, são manifestações do Espírito Santo. Agora, tem 2 experiências onde houve batismo com o Espírito Santo, que não houve línguas. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e não houve línguas. Em Atos 8, com Filipe, o discípulo, né, de Jesus, Filipe, que foi a Samaria pregar lá, e com o apóstolo Paulo em Atos 9. Não houve línguas estranhas. Eu vou ler o texto aqui em Filipe. Atos 8,14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
a Bíblia não fala que eles oraram em línguas. Em Atos 9, o apóstolo Paulo, vocês devem lembrar da história, ele se converteu indo no caminho para Damasco, onde Jesus se revela a ele. Ele ia para Damasco prender cristãos, e ali Jesus se revela, e ele cai, se prostra ao chão, e Jesus fala: Paulo, por que me persegues? E ali ele fica cego, e ele é levado para uma casa, e ele fica lá em jejum, ele fica sem comer, e ele fica cego durante alguns dias. Deus, o Espírito Santo, manda Ananias, um homem de Deus, ir lá visitar Paulo nessa casa e orar por ele, impor as mãos sobre ele. E ali então ele é batizado com o Espírito Santo e ele não fala línguas. Vou ler o texto. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu num caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Então, temos 3 experiências com línguas estranhas e 2 experiências sem línguas estranhas que a Bíblia não fala. A conclusão que nós entendemos que nem todas as pessoas vão falar línguas quando são batizadas com o Espírito Santo. Parece que mais pessoas vão falar línguas do que outras que não vão falar. O mais importante, nós cremos, é o que o Espírito Santo vai fazer na vida da pessoa. É muito mais importante do que a manifestação exterior. É o que o Espírito Santo vai gerar na vida dela. O revestimento de poder para testemunhar, a ousadia para pregar, para falar de Cristo, a transformação interior para produzir frutos. Embora o apóstolo Paulo fala que a oração em línguas seja importante, e ele fala mais língua do que todos os discípulos daquela época. Por que a oração em línguas é importante? Nós vamos ter uma pregação específica sobre isso. Porque línguas edifica a si mesmo. Língua edifica a vida da pessoa, edifica o espírito, porque ela está falando pelo Espírito direto com o Pai. O que é necessário para ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Você deseja? Glória a Deus. Isso é bom. Então nós vamos falar, vou dar 4 dicas baseadas na palavra de Deus para você. Primeira, você tem que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, você tem que ter tido o primeiro batismo da salvação. Vou repetir o versículo que eu falei, Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É um selo onde o Espírito Santo agora entra, mas precisa crer na palavra da verdade, ouvir e crer na palavra da verdade, o evangelho que salva. Esse é o batismo para salvação. É a entrada do Espírito Santo, é o selo, nós somos selados.
Deus coloca a marca de propriedade dele em nós. E agora ele fala: você é meu filho. Para isso acontecer, tem que crer em Jesus. Romanos 10:9 diz: se você crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, agora mesmo onde você está, você já pode convidar Jesus para entrar no teu coração e declarar para Ele: Jesus, eu creio, eu entrego o meu coração a Ti. Pode fazer isso agora, numa oração simples, e falar: Jesus, eu entrego a minha vida, o meu coração, eu creio em Ti. Ele promete que Ele entra e Ele vem fazer morada. Deus só entra num coração onde é dada a permissão para Ele. Segundo, é necessário para ser batizado com o Espírito Santo. Para ser batizado com o Espírito Santo, é necessário um coração quebrantado e obediente. Atos 2:38 diz assim: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Para receber o dom do Espírito Santo, precisa de arrependimento. Coração duro, gente que não se arrepende, gente dura, gente que não volta atrás, orgulhosa. O Espírito Santo nunca entra num coração orgulhoso, um coração que acha que não precisa de Deus, um coração autossuficiente, um coração que nunca se arrepende, nunca pede perdão. Ele não entra num coração assim. Atos 5:32 diz: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Coração obediente. Deus não está à procura de um coração perfeito, porque Ele sabe que a gente não é perfeito, mas um coração contrito e quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor não despreza. Salmo 34:18 diz que perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. É uma pessoa que se arrepende, é uma pessoa que reconhece o erro, uma pessoa que sabe que não é perfeita, ela pede perdão quando erra. Ela pede perdão a Deus, ela pede perdão aos outros, ela perdoa. Ela obedece, ela quer obedecer a Deus. Ela sabe que ela é imperfeita, mas ela se esforça, ela quer fazer o melhor. É um coração quebrantado, é um coração humilde. Um coração orgulhoso repele a presença de Deus. Por isso que lá em Tiago, capítulo 4, diz que Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Terceira dica: ter sede e desejo de Deus. Sede, desejo. Qual é o primeiro e maior mandamento? Mateus 22:36-38. O mestre da lei vai até Jesus e fala: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar o Senhor com tudo, com tudo. É um desejo profundo, é uma sede. Você lembra quando você estava apaixonado? Quem já foi apaixonado por alguém aí? Levanta a mão. Cuidado, acho bom você levantar a mão, hein?
Principalmente se ele estiver do seu lado aí, ou ela, né? Sua esposa, seu marido. Você lembra o que é aquele amor que você fica pensando na pessoa? Você quer falar com ela, você quer pegar o telefone, você quer ligar. Você atravessa a cidade na chuva de bicicleta, só para ver ela um pouquinho. Cadê os homens? Você já fez isso alguma vez? Só para ir lá ver um pouquinho e você não se sente cansado, você pedala, você vai na chuva, porque você quer estar com ela, porque aquele tempo é precioso, aquele tempo te faz bem, você tem prazer com aquele tempo. Pois é, Deus está falando desse amor. Amar com coração, alma, força e entendimento é quando você coloca a tua missão na terra, a sua missão de vida, agradar a Deus. Ah, Senhor, mas isso é muito difícil, eu não consigo. Consegue sim. Se é um mandamento do Senhor, você consegue. Tem que obedecer. Ah, mas eu não tenho vontade. E quem disse que mandamento tem que sentir vontade? Mandamento tem que obedecer. Né? O mandamento você obedece sem vontade e pronto. Agora, qual é a maior forma que Deus vai ver se a gente ama Ele de verdade ou não? Como é que a gente pode mostrar para Deus se a gente ama Ele de verdade ou não? Jesus responde isso em João 14, 21. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Amém? Vida de obediência. Lutar contra o pecado, meu irmão. Isso atrai o Espírito Santo. É quando a gente não quer mais se contaminar. É quando o pecado nos faz tão mal que a gente acorda até de madrugada, o Espírito Santo acorda a gente e fala: você não devia ter falado aquilo, você não devia ter feito aquilo, isso está errado, você tem que consertar. E Deus te incomoda, o Espírito Santo te incomoda enquanto você não consertar aquilo. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você ama muito Ele e Ele vai te lembrar toda hora. Sabe aquela mulher que lembra toda hora o marido quando ele esquece uma coisa? Porque homem é esquecido. Tem homem esquecido aqui? Homem só não esquece a cabeça porque está agarrado aqui no pescoço dele. Às vezes eu esqueço de um monte de coisa. Por isso que eu falo para a Claudinha: por isso que Deus me deu você, para me lembrar. Aí ela fala: não sei como é que você consegue esquecer tantas coisas. Eu falei: porque Deus me deu você, e você me ajuda a lembrar. Né? Deus nos ama tanto que Ele vai lembrar a gente toda hora. É como essa mulher que te ama, que vai te lembrar das coisas. Porque ela quer ver você bem, ela quer ver você feliz, ela quer ver você dando certo, ela quer ver você seguindo o caminho da bênção. Então, por isso que muitos homens só mudam quando casam. Quero te dar essa notícia. Tem homem solteiro aqui? Levanta o braço. Homem solteiro. Está com vergonha de quê, meu irmão? Levanta essa mão. Isso, fala assim: ó, estou aqui, ó, solteirão, à disposição. Né? Deus usa muitas mulheres para mudar homens. Tem homem que só vai mudar depois que casa, porque o casamento é o melhor lugar para transformar caráter, para treinar perdão, para treinar esse amor, essa entrega, essa capacidade de amar quando você não está com vontade de amar. Aí Deus criou o casamento, entendeu?
para treinar a gente a amar Ele. Sede e desejo da presença de Deus. João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito. Ele não estava se referindo a beber água física, que mata a sede do nosso corpo. Ele está se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Sede da presença de Deus é uma sede de querer mais. Deus só se revela assim. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque senão a gente não valoriza. Ele só vai responder a um coração sedento, com vontade de amar com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Porque se a gente não tiver com essa sede, mesmo que Ele se revele, a gente não vai valorizar, a gente não vai dar importância. É como aquela pessoa que é apaixonada por você, mas você não está nem aí para ela. E ela se declara para você, ela é capaz de morrer por você, mas você não está interessado, não tem efeito na sua vida, porque o teu coração está distante. E Deus não foi feito para ser desprezado. Deus só vai se revelar a um coração apaixonado por Ele. Amém? E como que a gente demonstra isso? Mesmo com as nossas imperfeições e falhas, é um desejo profundo de agradar a Deus. É um desejo de querer fazer aquilo que vai alegrar o coração de Deus. Meu irmão, o Espírito Santo, Ele vem. Os discípulos estavam assim, eles estavam, Atos 1,14, fala que eles estavam ali perseverando em oração, eles estavam unidos, na expectativa que Jesus falou que para que eles ficassem em Jerusalém. E eles estavam na expectativa, cada dia devia ser um dia de expectativa. Será que é hoje? Será que vai ser hoje? O batismo com o Espírito Santo vai ser hoje? Aquela promessa do Pai que Jesus falou que iria enviar o conselheiro. Imagina, eles se reuniam para orar, eles estavam unidos. E o Espírito Santo veio em Atos 2. E 4, para você receber o batismo com o Espírito Santo, você precisa pedir com fé. Diga, pedir com fé. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Você quer receber? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência inicial de ser cheio do Espírito Santo. Mas Deus fala para a gente continuar sendo cheio e buscando, não é um ato único e isolado. Eu fiquei cheio do Espírito Santo, tá bom, nunca mais, não. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18 é algo contínuo, que a gente vai ser cheio outras vezes mais para frente. Então eu quero te convidar a fazer uma oração. Você que quer cheio do Espírito Santo, você quer ser batizado com o Espírito Santo.
A Bíblia fala para a gente pedir com fé, então vamos pedir. Você quer pedir com fé? Amém? Sim ou não? Então vamos ficar de pé e vamos orar com fé. Abra seu coração e fale com o Senhor. Olha aí, tem uma oração aí para você repetir. O pessoal não vai conseguir ler aqui embaixo, mas eu vou sair daqui da frente. Pronto. Nós vamos fazer essa oração, você vai repetir, tá bom? Se você concorda com ela, você repete. Ore com fé, com o coração aberto, pedindo ao Senhor, repetindo essas palavras, falando com Deus mesmo de verdade. Amém? Vamos junto, vamos ler junto. Senhor Deus... vamos todos ler juntos, tá? Vocês vão lendo para a gente não fazer por repetição, senão vai demorar muito, tá bom? Então vamos junto. Senhor Deus, meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença com humildade e fé. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e Te agradeço pela salvação. Pai, eu reconheço que preciso mais de Ti. Eu tenho sede da Tua presença, tenho fome do Teu Espírito. Conforme a Tua palavra diz, eu Te peço agora, derrama sobre mim o Teu Espírito. Enche a minha vida, enche o meu coração. Tira tudo aquilo que não Te agrada e me purifica. Eu me rendo completamente a Ti, minha mente, minha boca, meu coração, tudo é Teu. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Eu creio na Tua promessa e recebo pela fé. Se quiseres, usa a minha vida, fala através de mim e me enche com o Teu poder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a minha oração. Eu recebo agora pela fé o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor. E você continua orando, louvando ao Senhor. Continua pedindo ao Espírito Santo para tocar a sua vida. Continua adorando ao Senhor com as suas palavras, com a tua própria oração agora. Começa a falar com o Senhor. Perca todo o medo, toda a vergonha. Quero pedir ao Senhor para que toque a sua vida agora, que enche a sua vida com o Espírito do Senhor, Espírito Santo. E muitas vezes nessa hora pessoas falam línguas, vem na mente da pessoa palavras sem entendimento, são línguas do Espírito, e você pode falar aí no seu lugar. Deus não vai falar por você. Muitas vezes pessoas também são tocadas e choram e tremem. Às vezes acontece isso. E eu gostaria de pedir ao Espírito Santo agora, para que tocasse você agora, para que Jesus tocasse, batizasse você, para que seja um novo tempo na sua vida, com experiências profundas com o Senhor. O Senhor vai derramar dons para que você possa testemunhar. Ele vai te revestir com poder para que você possa testemunhar o amor dele. Não para você ficar do mesmo jeito. Ele vai vir com transformação de vida. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora um derramado Teu Espírito sobre a Tua igreja.
Pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor encha cada um, que o Senhor batize com o Espírito, que o Senhor toque cada um agora. Começa a tocar, Senhor. Vem com o teu poder, enchendo cada vida agora, enchendo com o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toca cada um, em nome de Jesus. Vem com o teu toque, vem com o teu amor sobre cada vida, em nome de Jesus. Vem com o derramar da tua presença. Quebranta os corações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, começa a tocar vidas aqui, Senhor. Enche cada um. Enche cada um, vem com teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Enche com teu Espírito. Faz algo novo na vida dos teus filhos. Quebranta os corações, Senhor. Toca, Senhor, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, toca agora com a tua presença cada um. Vem com o derramar do teu Espírito. Alguns podem sentir um calor, alguns podem sentir um toque do Senhor. Se você está sentindo esse toque, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você está sentindo um toque do Espírito, se você está sentindo algo na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui. Jesus, com teu amor, toca essas vidas. Você que não está conseguindo, perdoar uma pessoa, vem aqui na frente. É você que não está conseguindo, por isso que o Espírito Santo não está te tocando. Você não consegue perdoar essa pessoa. Sai do seu lugar e vem aqui, entrega teu coração agora. Confessa esse pecado para Jesus. Fala: Jesus, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. O Espírito Santo não enche uma vida que não consegue perdoar. Vem, Espírito Santo, começa a tocar vidas aqui. Enche com a tua presença. Em nome de Jesus. Você que está disposto a uma rendição total, uma entrega de vida total ao Senhor Jesus hoje, e uma disposição de obedecê-lo com todo o teu coração. É uma rendição total. Senhor, eu entrego tudo, a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus bens, o meu dinheiro, eu entrego tudo, eu me rendo hoje, eu entrego tudo, porque ter o Senhor na minha vida é melhor do que tudo. Se você quer tomar essa decisão hoje, de uma rendição total, de uma entrega total, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você também, que vai ser um dia que vai marcar a sua vida, você nunca mais será o mesmo.
Pode vir aqui na frente. Só vem aqui na frente se você quer entregar tudo, se render totalmente ao Senhor Jesus. Pode vir mais para frente aqui, por favor. O Espírito Santo só entra num coração totalmente rendido. O Espírito Santo não batiza, Jesus não batiza um coração que quer ter o controle. Pai, nós oramos agora. Nós oramos agora por esses irmãos agora. Pedimos um batismo com Teu Espírito. Temos aqui pessoas totalmente entregues, rendidas, com suas vidas entregues a Ti. Elas querem o Senhor mais do que tudo, Senhor. Visita elas agora. Restaura alegrias delas. Visita elas, Senhor, com a alegria do Teu Espírito, para que elas possam provar a alegria do Senhor. Visita elas agora com uma paz, Senhor, que excede todo entendimento. Uma paz que só o Príncipe da Paz é capaz de dar. Visita elas agora, Pai. Visita elas com a Tua presença, Senhor. Visita elas agora com o dom da fé. Derrama o dom da fé na vida delas, Senhor. O dom da confiança no Senhor. Senhor, visita elas agora, Senhor. Um descanso na alma. Carrega o fardo delas, Senhor. Pessoas que estão carregando o fardo pesado agora. Jesus, carrega esses fardos. Alivia, Senhor, esses fardos agora. Enche elas com Teu Espírito. Batiza elas, Senhor, para que elas possam testemunhar a Tua glória, o Teu poder, os Teus milagres, o Teu amor. Que elas não sejam mais as mesmas pessoas a partir de hoje. Revigora a fé delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode glorificar o Senhor aí, bem forte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Eu quero orar aqui por pessoas que estão muito preocupadas com bens materiais. Com casa, carro. E eu creio que Deus tem uma palavra para você. Sai do seu lugar, vem aqui. Isso está roubando a tua paz. Vem aqui. Você está muito preocupado com a provisão do Senhor, o sustento de Deus na sua vida. Satanás quer roubar a tua fé através disso. Satanás, ele tenta roubar a nossa fé de todas as formas. E ele vai tentar na área mais frágil. A área que a gente tem mais medo é onde ele vai atacar.
vai tentar atacar na área mais frágil. Então nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui, ansiosos e preocupados com a provisão do Senhor, preocupados com coisas. Não andem ansiosos com coisa alguma, mas levem ao Senhor em oração e súplicas seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amado Deus, nós clamamos como igreja agora. Estenda a sua mão sobre a vida desses irmãos. Nós declaramos vitória agora na vida deles. Vitória sobre as preocupações. A gente não precisa mais de preocupações, porque já bastam um dia após o outro. Nós confiamos, nós entregamos em tuas mãos e descansamos. Eu sei que muita fé de muitas pessoas estão sendo agora provadas, mas o Senhor possa derramar uma porção de fé agora em cada coração, porque é o Senhor que coloca a fé, uma confiança, um descanso em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga: eu recebo, eu confio e eu descanso. Glória a Deus. Pai, obrigado por esse culto. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, derrama a tua presença, Senhor. Continua, Espírito Santo, trabalhando em cada coração, abençoando a tua igreja, protege cada família agora, livra-nos do mal. Nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, Deus te proteja e te guarde.